ele já conseguiu prever o que estaria acontecendo. E como ele descreve muito bem o que foi esse processo da Revolução Industrial, que no frigir dos ovos, para o ser humano comum da Inglaterra, não mudou nada na vida dele, pelo contrário, só diminuiu a sobrevida e longevidade de parte da população. O fenômeno que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos naquele período está ocorrendo agora com a inteligência artificial. Nós viramos não mais mineradores, nós nem mineradores somos. Nós somos, na realidade, um mineral que está sendo minerado. A nossa produção intelectual está sendo minerada e vai chegar a um limite, porque pela primeira vez no final do ano passado, o conteúdo da internet produzido por inteligência artificial superou o conteúdo produzido por seres humanos. E já tem gente prevendo que em poucos anos o conteúdo vai ser próximo de 100%. Ou seja, a internet vai se suicidar. Porque ao ser alimentada com o que a gente chama do slop de AI, né, ela basicamente vai infectar e vai degradar o grau da informação e dos dados contidos na internet, porque ela vai ser a maior produtora de conteúdo. Tá? Então, estima-se hoje que em 3 ou 4 anos, o que a gente, né, chamou de uma grande revolução de comunicação possa ser completamente destruída por esse ciclo de retroalimentação de conteúdo absurdo produzido por IA de volta para a internet, de onde ela se alimentou. É como aquela cobra que come o rabo, né? Engole o rabo e finalmente se auto-engole, né? E se autodestrói. Kiko, tem que sair. Tem que ir, né? Tá bom, meu caro. Obrigado, professor. Valeu. Muito prazer. Até mais, professor. Abraço. Obrigado, tchau. Tchau. Nicoleles... Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria... Você pode ficar mais um pouco, porque muita pergunta para você do público. Pode ser rapidinho? Eu tenho mais uns 10 minutos no máximo, que eu tenho uma reunião mais... Maravilha. Acho que 10 minutos dá. Tá bom, vai lá, Pedrão. O nosso querido James Mace falou aqui, penso que a festa da IA vai acabar quando os bancos começarem a ver os números enormes em vermelho. E aí sabe o que vai acontecer? Os governos serão chamados para salvar mais uma vez o sistema 2008 again. O que você acha disso, Nicoleles? Ou é pior? Veja, é o que eu acabei de falar. Os caras já estão percebendo que eles podem ter jogado centenas de bilhões de dólares em algo que não vai ter o retorno. E lá é assim, você, no momento que cair a ficha... Porque o mercado de ações virou, e toda essa indústria de startups americana virou uma indústria de narrativas. Né? O Elon Musk ia para Marte, lembram disso? Sim. 20 anos. A minha carreira inteira nos Estados Unidos eu vi esse cara falar que ele ia para Marte. De repente ele descobriu que a Lua era mais perto. Opa! A Lua fica aqui mais perto, então eu vou para a Lua. Porque era tudo absurdo. Ele nunca teve a menor chance de ir para Marte. Ele nunca conseguiu, porque é um cara que nunca inventou nada, o cara não é engenheiro, o cara não é cientista, o cara é um oportunista, que compra certas empresas e aí ele aposta no talento de quem está lá na empresa desenvolvendo alguma coisa e fala um monte de bobagem. Ele prometia, no ano que vem nós vamos ter um carro que se autodirige, e até hoje, quem comprou o carro da Tesla está esperando, e muita gente morreu por causa do sistema que não funciona. Que ele vendeu como funcionário. Está sendo processado por centenas de milhões de dólares. Acabou de perder, a semana passada, um processo de 230 milhões de dólares para uma moça que morreu. A família ganhou a causa. Tá? Ou seja, a cada dia você tem que prometer um absurdo maior para atrair dinheiro, para aumentar o valor da sua empresa, até você ir para o mercado de ações e encontrar um trouxa que compra a sua empresa. Tá? O trouxa que é o pool de investidores que vai para o IPO, entendeu? Essa é a forma, não é à toa que existem vários desses empreendedores que foram presos, porque mentiram, né? Mentiram deslavadamente. E na minha área, então, de neurociência e neurotecnologia, está cheio, é um atrás do outro, né? Então, está chegando a hora do vamos ver, né? Porque uma hora os bancos e o sistema de crédito americano vai ficar sem dinheiro. Né? Porque nesse momento, se você tirar esse investimento em equipamento, em materiais, em chips, se você tirar isso da economia americana,
A economia americana não está crescendo, ela está horizontal, tá? Tá. O único crescimento da economia americana nesse momento é a indústria de AI, que é um crescimento fantasma. Professor, nesse sentido, no modelo de negócios, nada melhor do que ter um Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, é isso? Aí todo mundo ganha muito dinheiro até quebrar? Na realidade, ele é o fantoche ali, né? Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele nem sabe onde ele está nesse momento, aparentemente, né? Então, evidentemente, o Mark Twain, que é um dos meus escritores favoritos americanos, porque era uma figura, né? Sim. Ele dizia o seguinte no século XIX, tá? Depois da Guerra Civil Americana: a democracia americana é a melhor democracia que o dinheiro pode comprar, né? Isso no século XIX, tá? Ele falou a mesma coisa do Congresso, a mesma coisa. Temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Ou seja, ele já sabia disso, né, em 1870. Então, ali a coisa já foi para o vinagre há muito tempo, né? Só que agora o pessoal está percebendo. Esses movimentos que estão ocorrendo em pequenas cidades americanas, que estão bloqueando a nível das suas, né? Lá o sistema é um pouco diferente do daqui, mas nos townhouses, lá na participação popular, na votação, que algumas dessas cidades têm periodicamente, os caras estão bloqueando os data centers. Estão completamente, inclusive fechando alguns que já existem. Ontem não, sexta-feira, um fazendeiro na Pensilvânia rejeitou uma oferta de 15 milhões de dólares para vender sua fazenda para criar um mega data center, porque ele falou que a humanidade precisa mais da fazenda dele do que de um data center. Sim. Aí ele aceitou uma proposta de 2,5 milhões para criar um parque, para criar uma reserva. Para pensar um negócio desse. Tá? Então, e tem um movimento nos Estados Unidos que se chama Human First, humanos em primeiro lugar, tá? Que está se espalhando por todo lugar, ou seja, os caras não apoiam empresas que estão demitindo gente para substituir por robô, por sistemas de AI, eles estão boicotando empresas que estão fazendo isso. Tá? E o que está acontecendo no meio de toda essa bagunça? Está faltando memória, hard disk no mercado de eletrônicos. Os nossos laptops, desktops vão explodir de preço porque não tem memória para você comprar. As fabricantes de computador não estão achando no mercado os componentes necessários para criar os nossos sistemas pessoais, porque indiretamente é o que esses caras querem. O Jeff Bezos falou isso abertamente, que ele quer que ninguém mais use um laptop em casa, que só use computador na nuvem dele. Aí você pagaria por minuto de uso para escrever e-mail, para fazer qualquer coisa, ir no YouTube, jogar um joguinho, escrever um texto, você teria que pagar para o Jeff Bezos pelo uso diário do seu sistema computacional virtual. Eles querem extrair cada gota de financiarização da vida humana.